Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo a professora de Química, Débora de Mendonça, e o professor de Física, Rafael Barbosa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e a Márcia Moura, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Débora. Tudo bem, professora? Tudo bom, Cláudia. Bom dia. Bom dia. Conta pra gente quais foram os temas de Química hoje. Sim. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia, estudantes. Bom, hoje nós demos continuidade com o equilíbrio químico. Hoje nós fizemos entendemos um pouquinho melhor sobre o que é a constante de equilíbrio, qual a relação da constante de equilíbrio em relação à velocidade ou à taxa de desenvolvimento de uma reação. E foi isso que nós trabalhamos hoje. Ótimo. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente aí, quais foram os temas de física? Bom, hoje então a gente teve uma aula para o primeiro ano e nessa aula a gente falou dos tipos de energia mecânica. Então a gente definiu o que seria a energia cinética e a energia potencial. E aí vale lembrar aqui que a energia potencial se divide em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E aí vimos as fórmulas para poder calcular esses tipos de energia também. Ótimo, obrigada. E agora um recado importante. Termina amanhã, sexta-feira, o prazo para fazer o cadastro escolar. Acesse o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br para ver todos os detalhes. Não deixe essa oportunidade passar, hein? Agora que já relembramos os temas, nós vamos passar para as perguntas. Vamos lá. Primeiro ano. Por que a energia cinética não é diretamente proporcional à velocidade? Boa pergunta. A gente tem que lembrar que o que seria uma grandeza diretamente proporcional? É quando uma cresce, por exemplo, uma dobra, a outra grandeza, que depende dessa primeira, dobra também. Então, se eu multipliquei por 2, a outra também vou multiplicar por 2. E aí, na energia cinética, a gente tem um elevado ao quadrado. A fórmula de energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, na verdade, a energia cinética ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Isso significa dizer que se eu dobrar a velocidade, a energia cinética vai ser multiplicada por 4. Se eu quadruplicar a velocidade, a energia cinética, 4 ao quadrado, então eu multiplico a energia cinética por 16. Ou seja, a gente não tem uma relação linear, a gente não tem uma relação diretamente proporcional. É proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, porque aquele expoente 2 está lá na velocidade, não permite que seja uma relação linear, mas uma relação quadrática, ok? Ótimo. Segundo ano, as reações reversíveis estabelecem relação estequiométrica? Ótima pergunta. Então, a relação estequiométrica, o que nós lembramos, né? Quando falamos de estequiometria, lá no primeiro ano estamos falando daquele coeficiente, né, que determina a quantidade de cada um dos elementos, né, e é muito usado na hora de fazer o balanceamento. No entanto, quando falamos de reações reversíveis, nós consideramos que nem toda a quantidade de reagente se transformará em produto, porque parte desse produto volta a se transformar em reagente. No entanto, é sim estabelecido uma relação estequiométrica, é sim possível colocar ali os coeficientes, né, para fazer o balanceamento. Quando se fala, né, que ele não tem essa relação idêntica estequiométrica, é no sentido de que toda a minha quantidade de reagente, toda a minha proporção de reagente se torna
produto, porque existe essa reversibilidade, né? Parte das substâncias que estão interagindo ali, que estão se chocando no reagente, formando o produto, à medida que vai aumentando essa concentração de produto, uma reação reversível, haverá então choques efetivos entre as substâncias do produto, retornando à formação dos reagentes. Então, essa proporção dessa ideia de que todo o meu reagente se transforma tudo em produto, ela não existe em reações reversíveis, tá? Mas sim, nós estabelecemos ali a quantidade estequiométrica, é possível estabelecer ali o balanceamento, né, das substâncias, assim como nas reações não reversíveis. Entendido. Qual a relação entre trabalho e energia cinética? A ideia é o seguinte, a gente tem que entender que quando tem um aumento de velocidade, ou seja, houve então uma aceleração, então houve uma força ali que fez com que esse objeto ele aumentasse a sua velocidade. E aí quando ele aumenta a velocidade, ele aumenta a energia cinética. Tá, mas então se teve aceleração, teve força, então teve realização de trabalho. E aí qual que vai ser a relação então com o trabalho e a energia cinética? O trabalho aplicado nesse objeto vai ser a variação da energia cinética, ou seja, se ele aumentou a velocidade, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso nos dá o trabalho, ou seja, esse ganho de energia cinética corresponde ao trabalho aplicado por essa força que fez esse objeto aumentar a sua velocidade. É interessante porque você está falando de energia cinética dentro da física, e eu estabeleci justamente essa relação da energia cinética, né, do cálculo de velocidade de uma partícula na questão subatômica, né, e é engraçado que às vezes os alunos acham que são caixinhas separadas, nós estamos falando da mesma energia cinética. Exatamente. Só que um aplicado num corpo macro e o outro aplicado no mundo na questão subatômica, né, na questão porque das partículas. Existe essa diferença, né, por exemplo, na física contemporânea, a gente tem a física da relatividade, né? E a gente tem a física quântica. A física quântica ela é voltada para objetos a nível micro, pequeno, nível atômico. E a relatividade é relacionada com grandezas, com velocidades próximas da luz. Mas todas elas a gente trabalha com energia cinética, que está relacionado com o movimento dessas partículas. Exatamente. Ótimo, compreendido. Segundo ano, o que é uma reação elementar? Bom, quando falamos de reação não elementar ou reação elementar, estamos falando pelo processo da formação do produto. Então, quando estudamos isso lá em cinética, nós vimos que uma reação elementar é aquela reação onde eu tenho a formação do meu produto com apenas um choque efetivo, ou seja, acontece em apenas uma etapa. Uma reação não elementar é aquela que acontece em várias etapas. Então, é preciso que haja uma formação de mais de um intermediário para, então, a formação do meu produto. Tem como você olhar a reação global e saber que é uma reação elementar ou não elementar? Não, não tem como. O exercício, a atividade ou até mesmo o mecanismo de reação, alguma informação tem que ser dada para que você entenda. Nós trabalhamos com reação elementares, principalmente quando vamos exemplificar essas questões de reversibilidade. Por quê? Porque é muito mais prático você entender a ideia de uma reação reversível quando você já sabe quem é seu reagente e quem é seu produto. Agora, se você coloca isso em mais de uma etapa, agora nesse início parece um pouco mais confuso, mas aplica-se as mesmas ideias, os mesmos conceitos. No início, você tem reagente, com o passar do tempo, formação de produto, aumenta a concentração de produto, volta então a formação de alguns reagentes. Então, voltando e reforçando, reação elementar é aquela reação onde acontece apenas em uma única etapa. A formação de produto acontece em uma única etapa. Entendido. Vamos lá. Quais os tipos de energia potencial, professor Rafael, primeiro ano? Boa pergunta. Dentro da energia mecânica, nós temos a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional, ela está relacionada com a altura. Então, se um objeto ele adquire uma altura em relação a um referencial, então ele tem energia potencial gravitacional. Agora, a energia potencial elástica, ela está relacionada com objetos que podem ser flexíveis. Por exemplo,
um objeto preso numa mola. Essa mola ela pode se deformar. Então, nesse caso, a gente vai ter energia potencial elástica. Agora, fora da energia mecânica, a gente tem a energia potencial elétrica, que está relacionado com a posição de algum corpo que tem carga elétrica, ok? Agora, como a gente está falando aqui de energia mecânica, né? Então é bom enfatizar energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Mas fora da energia mecânica, a gente tem energia potencial elétrica também. Ok. A velocidade de reação é o mesmo que taxa de desenvolvimento, professora? Sim. É interessante a gente pensar isso porque alguns livros didáticos vai trazer o termo taxa de desenvolvimento e outros vão trabalhar com o termo de velocidade, né? A velocidade de reação. Mas ambos trabalham com a mesma ideia. É a velocidade no qual eu consigo a formação de um produto ou a formação de um reagente. Então, a velocidade direta é quando eu tenho a reação do reagente para o produto. A velocidade da reação inversa é quando eu tenho a velocidade de formação dos meus produtos voltando a formar os meus reagentes. Então, taxa de desenvolvimento ou velocidade trabalha-se com a mesma ideia. Tanto é que na aula de hoje nós trabalhamos graficamente com a ideia da velocidade, né, a velocidade cinética das partículas, e trabalhamos também a ideia da taxa de desenvolvimento. Então, que é justamente esse desenvolvimento, essa formação das novas substâncias. Ok. Agora uma dúvida do primeiro ano. Qual o significado físico da constante elástica de uma mola? Uma excelente pergunta, né? Porque a gente às vezes trabalha com alguma fórmula e aí você só sabe aplicar o valor numérico, mas não sabe o que aquele valor significa, né? Vamos pensar na unidade. A unidade da constante elástica é newtons por metro. A unidade de... Então, newtons seria unidade de força e por metro, né? Metro, unidade de comprimento. E aí, quando eu falo, por exemplo, 10 newtons por metro, significa que para estender uma mola em 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 10 newtons. Por exemplo, tem uma mola lá de constante elástica de 20 newtons por metro. Quer dizer, para eu deformar 1 metro essa mola, eu preciso aplicar uma força de 20 newtons. Ou seja, a constante elástica significa a força necessária para você deformar uma mola numa unidade de 1 metro. Ok. Segundo ano, o que é constante de equilíbrio? Ah, sim. Bom, nós calculamos hoje, né, deduzimos ali até chegar na fórmula de uma constante de equilíbrio, mas afinal de contas, o que é essa constante? O que é esse valor? Nós vimos lá em cinética que toda velocidade depende também de uma constante, e essa constante vai ser determinada pelo tipo de reação que está acontecendo e as substâncias envolvidas. Quando trabalhamos a constante de equilíbrio, estamos falando aquele exato momento aonde as velocidades estarão constantes. Então, é aquele momento de equilíbrio onde eu não tenho mais um aumento da concentração nem dos reagentes e nem dos produtos. Matematicamente falando, ela representa uma relação entre as concentrações de produtos elevados aos seus coeficientes, dividido pela sua relação de concentração de reagentes elevados aos seus coeficientes. Por que isso? Todo o processo vai justamente depender da sua concentração inicial. Então, se pensarmos na reação direta, onde eu tenho reagente formando produto, o que vai determinar a quantidade de produto formado vai ser a concentração inicial desses reagentes. Agora, vamos pensar o inverso. Se eu tenho produto formando novamente reagente, o que vai depender dessa nova formação de reagentes? Vai depender da quantidade de produtos, a concentração desses produtos. Portanto, o coeficiente, né, de equilíbrio determina justamente isso. E aí nós temos algumas especificações. Por exemplo, quando se trata de um ácido, quando se trata de uma base, né, aí nós temos esse K, né, que é essa constante, variando aí entre Ka e Kb, que aí já tem um segundo significado. Mas inicialmente esse é o significado. Matematicamente falando, estamos falando das proporções das concentrações das substâncias envolvidas na reação, aquelas que podem ter seus valores variados.
E de forma gráfica, né, ou de forma mais qualitativa, estamos falando então daquele momento onde a reação química não tem a variação ali das suas concentrações, ela está em equilíbrio. Perfeito. Primeiro ano. Qual a fórmula para calcular a energia mecânica total do sistema? Cláudio, eu vou querer usar o quadro. Pois não. Porque para a gente calcular a energia mecânica total do sistema, a gente tem que saber quais são os tipos de energia que estão envolvidos ali dentro da energia mecânica. São elas: energia cinética e energia potencial. Então, eu vou pensar. Eu quero saber a fórmula de energia mecânica. Beleza? Coloquei um E de subíndice M para designar mecânica, ok? A energia mecânica, então, vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, vou colocar aqui, ó. Energia cinética mais, né? Isso aqui é igual a energia cinética mais energia potencial. Só que a energia potencial se divide em duas, dentro da energia mecânica, né? Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então, a energia mecânica vai ser a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. Agora, eu sei calcular cada uma dessas energias, é só aplicar a fórmula aqui. A energia cinética vai ser o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Mais a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes a altura. E a energia potencial elástica? Vai ser a constante elástica da mola vezes a deformação dessa mola ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, sabendo a fórmula de energia cinética e as fórmulas de energia potencial, eu tenho então a energia mecânica, que é isso aqui tudo. Beleza? Obrigado, Cláudio. Ótimo, muito obrigada. Vamos lá. Segundo ano. O que significa uma reação tender à formação de reagentes ou produtos? Bom, quando falamos então sobre uma reação tender à formação de reagente ou de produto, quer dizer que eu tenho uma diferença de concentração. Então, quando eu falo que uma reação é reversível, mas que ela tende à formação de produtos, quer dizer que uma pouca quantidade de produtos, uma pouca concentração dos produtos serão capazes de voltar à formação de reagentes. Ou seja, a maior concentração nessa reação, quando se estabelecer o equilíbrio, será a quantidade de produto. Quando eu falo que uma reação reversível tende aos reagentes, eu estou informando que a grande maioria dos meus reagentes volta a se formar, dos meus produtos, volta a formar reagentes. Isso quer dizer que a concentração dos meus reagentes é maior que a concentração dos meus produtos quando se estabelece o equilíbrio químico. E é importante lembrar que quando você perturba um desses sistemas, mesmo aquele que tende para um ou para outro, quando você faz uma perturbação daquele sistema, ele vai tender a formar aquele que ele já tem essa tendência. Então, se eu perturbo um sistema que tem a probabilidade de formar mais produtos, quando ele reestabelecer esse equilíbrio, ele vai formar mais produtos. Quando eu perturbar um sistema que tem a tendência de formar mais reagentes, quando ele reestabelecer o novo equilíbrio, vai se formar, então, mais reagentes. Certo, entendido. E agora a dúvida vem da Rosiane dos Santos, da Escola Professor Afonso Neves, de Belo Horizonte, do segundo ano. Um abraço para você, Rosiane. A pergunta, professor Rafael, é a seguinte: qual é a diferença entre a energia elétrica e a energia gravitacional? Dê exemplos, por favor. Obrigado, Rosiane, pela participação. Bom, a gente vai fazer uma analogia seguinte. A Terra, ela possui massa. E tudo ao redor da Terra, né, na região ao redor da Terra, existe um campo gravitacional provocado pela Terra, que tem massa. Agora imagina algo que está eletrizado, beleza? Um objeto grande que está eletrizado. Ao redor desse objeto, então, nós vamos ter também um outro tipo de campo, que é o campo elétrico, beleza? Porque ele tem uma carga elétrica. O que seria a energia potencial? Né? Nós temos, então, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elétrica. A energia potencial, ela está relacionada com a posição de algo dentro de um campo, beleza? Se a gente for pensar em energia potencial gravitacional,
É algo que tem massa e ele está em uma determinada posição em relação à Terra. Quanto maior for a altura desse objeto, maior vai ser a energia potencial gravitacional, porque está dentro de um campo gravitacional. Agora, a energia potencial elétrica, né, a energia potencial gravitacional, a gente está trabalhando com objetos que têm massa. Na energia potencial elétrica, nós vamos trabalhar com objetos que têm carga elétrica. Então, tem um objeto gerador, né, uma carga pontiforme, tem carga elétrica, e eu tenho um outro objeto que está em uma determinada posição em relação a essa carga geradora. Então, esse objeto eletrizado, que tem essa certa posição, vai ter, então, uma energia potencial elétrica. Quanto mais próximo da carga, maior vai ser a energia. Quanto mais distante, menor vai ser a energia, tá? Vale lembrar que a energia potencial gravitacional é tudo que tem massa, e a energia potencial elétrica é tudo que tem carga elétrica. Muito obrigada, professor, porque chegou a hora de mais um pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor de Biologia, Vinícius Braz, e do professor de Ciências, Bruno Galvão. Eu agradeço a presença da professora Débora e do professor Rafael. E você, estudante? Continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!